E aí, pessoal, tudo certo? E aí, senhor Patrick Nofel, como vai o senhor? Tudo ótimo por aqui, contigo, como estão as coisas? Tudo certo também. Estamos começando então mais um episódio do Podcast, o podcast cuja audiência, entrevistados são inteligentes, inovadores, interessantes e inconformados, né? Mas, senhor Patrick, antes que o senhor me faça uma pergunta, hoje sou eu que vou lhe fazer uma pergunta, tá? Porque nos últimos episódios, de modo muito rápido e sorrateiro, o senhor me fez perguntas de soslaio, e quando eu percebo, a pergunta já está feita. Então hoje sou eu que vou fazer a pergunta. E o senhor quer perguntar primeiro, então? Sim. Já não é mais possível, porque eu acabei de perguntar primeiro. Ah, então, é verdade. O senhor me pegou de novo. Tá bom. Eu posso fazer a segunda pergunta, então? Claro, vamos em frente aí. O senhor conhece alguma celebridade? Olha, até conheço. Algumas. Conhece? Conheço algumas. Então, mas o senhor já entrevistou alguma? Não, mas gostaria muito de entrevistar. Então, como diria o pessoal do Cacete Planeta, seus problemas acabaram, porque hoje, orgulhosamente, nós entrevistaremos a primeira celebridade do Podcast. Sério? É isso mesmo? Sim. E o que o nosso convidado faz para ser uma celebridade? Na verdade, ele faz muita coisa, mas ele tem algo que, de certa forma, depõe contra ele para ser uma celebridade. Porque ele tem muito, mas muito talento. É mesmo? Talento para quê, principalmente? Talento para escrever, talento para conversar com a câmera, talento para encantar o público, talento para inovar e criar uma nova estética audiovisual na internet. E além disso, ele tem talento até para fazer as pessoas chorarem. É sério mesmo? Quem que ele já fez chorar através de seu talento? Aquele cara que faz umas piadas meio e que dizem que não tem coração. O senhor mesmo. Não, foi o Rafinha Bastos. Caramba, o Rafinha Bastos já fez chorar. Caramba. É. Eu acho que eu tenho. Agora eu estou entendendo de que o senhor está falando. Lembrei aqui. É daquele jornalista formado pela Uniplac, né? Mas que começou a carreira como criador e produtor audiovisual com 15 anos de idade. É ele? Sim. Uau, aquele cara que criou um dos canais de humor mais criativos do Brasil, que chamava Canal Maré, Sim. e que hoje ele tem um canal no YouTube com um pouco mais de 2 anos de existência, que já tem 430 mil inscritos e mais de 37 milhões de visualizações. Esse mesmo. Só não esqueça de também mencionar que ele é guitarrista, tecladista, compositor, cantor em uma banda chamada Camela Azul, cuja música Possíveis Beijos já tem mais de 32 mil plays no Spotify. Então ele é, de fato, o Mr. Talento. Não, esse deve ser outro. Né? Aqui nós estamos falando do Senhor Aprofundo. Então, senhoras e senhores, com vocês, Lucas Reicher. Vamos. Olá, tudo bem? Cara, como é que eu começo depois dessa introdução? Eu vou colocar isso, tipo assim, sei lá, vai ser a vinheta do meu canal, entendeu? Antes de começar qualquer vídeo, como é que eu vou me apresentar? Vai ser assim. Boa. Obrigado, gente. Obrigado pelas palavras. Achei muito criativo, muito legal. Muito massa. Obrigado mesmo. Prazer estar aqui falando com vocês hoje. A gente que agradece, Lucas. Merecido, viu? Porque alguém tão jovem já ter feito tanta coisa bacana é inspirador, viu? Muito obrigado. Eu fiquei sabendo, né? O Lete me contou um pouquinho da sua história, que seu pai é cineasta, né? Uhum. Então, essa coisa de vídeo, música, arte, imagino que já tenha começado dentro de casa, é isso mesmo? Totalmente dentro de casa, cara. Eu acho que eu sou um grande reflexo, assim, totalmente da junção dos meus pais, sabe? Porque o meu pai e minha mãe, eles foram pais com 15 anos de idade, ou seja, muito novos, né? Então, eu nasci em 1996 e eu cresci numa casa que era cheia de livro, meus pais gostavam de banda de rock, gostavam de filme, sabe? Então, o meu pai e minha mãe, tipo, eles têm mais tatuagem que eu, sabe? Então, eles sempre foram pessoas que sempre dialogaram e entenderam muito a geração que eu vim, assim, sabe? Então,
o meu pai sempre foi aquele cara de, tipo, eu nunca tive um pai que, tipo, me levou pra jogar bola no fim de semana, sabe? Mas eu tive um pai que, no fim de semana, a gente fazia maratona do filme do Hitchcock, entendeu? Então era uma parada, era outra coisa, sabe? Era um outro tipo, assim, de relação. E a minha casa sempre foi um grande antro de cultura, assim, sabe? Principalmente cultura pop. Então, com certeza, eles tiveram muita relação com isso. E a arte, né? O meu pai também, ele tem muito essa coisa também de, tipo, não conseguir ficar parado e se ele quer, ele vai fazer, ele vai dar um jeito, sabe? Então, eu lembro que em 2012, acho que foi 2011, 2012, ele começou a fazer curtas-metragens de terror aqui em Lages, né? E juntou uns amigos, pegou umas câmeras, pegou gente que maquiava para festa de formatura, para fazer maquiagem de terror, né? Foi pegando uma galera assim. E ele sabia que ele tinha um serzinho em casa ali que gostava muito de computador, né? Ficava no computador, ficava fuçando coisa. E ele pediu para eu editar esse curta, né? E foi a primeira coisa que eu editei na minha vida. Realmente ficou um curta de terror, porque ficou um terror, assim, ficou horrível. Assim, trashzera, sabe? Trash. Você tinha quantos anos? 14, acho. Aham. 14 anos. E aí, depois disso, hoje eu estou com 29, então só foi crescendo essa curiosidade, né, sobre como é que funcionam essas coisas, assim, sabe? E também, quando eu era criança, eu nunca fui também uma criança que teve aquela turma de amigos muito grandona, assim, sabe? Eu tinha 1 ou 2 amigos que a gente passava o fim de semana jogando videogame. Então, isso também foi uma característica grande, assim, da minha infância, sabe? Passar bastante tempo na frente da televisão, assistindo filme, criando história e tal, do que, sei lá, jogar bola na rua. Tipo, eu fui uma criança que eu nunca andei de carrinho de rolimã, pra você ter uma ideia. Aham. Sabe? E quais foram as suas É. referências nessa época aí, as referências que mais te marcaram de cinema, televisão, enfim, você falou do Hitchcock, enfim, o que mais você via e que, de certa forma, formou o teu olhar estético? Acho que nessa época, dos 14 aos 15, foi a época que eu também comecei a tocar, né? Comecei a ter banda no colégio. E aí Aham. sim que eu fui ter uma galera e ser minimamente um pouco mais popular, entendeu? Com meus 15, 16, quando eu tinha minha banda. Mas antes não. E eu acho que teve grandes denominadores, assim. Acho que o mais forte, é difícil colocar os dois, assim, mas eu acho que foi Beatles e Green Day. Foram Aham. as duas coisas, assim, que me formaram muito, assim, sabe? No âmbito da música, mais do que no cinema. Porque Beatles é aquele negócio, né, cara? Você tem conteúdo pra sempre, se você quiser, entendeu? Sim. Tem 500 mil livros, tem 500 mil documentários, você tem tudo, sabe? Pra você ficar fuçando neles, né? Numa banda que durou menos de 10 anos, né? Então, eu comecei a me fascinar muito nisso. E Green Day, por conta dessa atitude meio rebelde, desse movimento de contracultura, sabe? Sempre gostei disso. Então, acho que foi as duas referências culturais mais fortes da minha adolescência, assim. E no cinema, eu sempre me apaixonei, sempre gostei muito do David Fincher, né? Que é Uhum. um diretor que fez só filmaços, filmes grandiosos como Seven, como Clube da Luta, como Quarto do Pânico, Zodíaco. Foi um dos criadores de Mindhunter, de House of Cards, fez o curioso caso de Benjamin Button, Garota Exemplar, fez muita coisa incrível, assim, sabe? E ele é um cara que eu comecei a admirar muito justamente por também ele não ser, quando você cita 10 diretores, Tarantino, Spielberg, Scorsese, ele nunca é aquele cara que tá lá, Aham. sabe? Sim. Mas sempre tem uma assinatura, então essas são as coisas que eu mais gostava, assim, quando eu era adolescente. Gosto até hoje. É muito legal. Legal. E aí já dá para perceber toda essa influência que você tem na identidade e na estética do seu canal, porque ele realmente tem uma identidade única, né? E imagino também que você tenha aprendido muita coisa no canal Maré. O Aprofundo foi uma espécie de continuação do Maré? E melhor, como e quando surgiu a ideia de criar o canal Aprofundo? Eu acho que o canal Maré, eu acho que o Aprofundo, ele é o total antônimo do canal Maré, na verdade. Não é uma continuação, entende? Porque Sim. o que acontece? Quando a gente criou o canal Maré, e essa é uma coisa que quem está aqui em Lages vai saber do que eu estou falando, que a gente é muito criado aqui, trabalhando com comunicação, sabendo que o fim
é a Amures. Esse é o fim da sua vida, entende? Se você trabalhar com comunicação, você só vai poder trabalhar aqui, entendeu? Uhum. Entende? Então, se uma pessoa trabalha em Florianópolis, assim, ela já parece que ela foi para Marte, na verdade, sabe? Então, a gente é muito criado com essa ideia, assim, sabe? Se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que fazer para as pessoas locais, né? Para as pessoas da cidade, para a região aqui da Amures, né? E a gente tinha muito esse pensamento trabalhando com comunicação, por isso que a gente começou a fazer o Canal Maré e a gente queria inovar. Então, a gente começou a fazer conteúdo para jovens, no caso, né? Muito inspirado em coisas como Patrola, como esses programas que tinham, né, na TV aberta. E também fazendo humor. Então a gente fazia muito sketch, fazia muita coisa tocando numas feridas, assim, sabe? Que, tipo, a gente não fala aqui na cidade e tal. E por um bom tempo a gente conseguiu se manter. A gente teve aí quase 10 anos de Canal Maré, sabe? Foi um tempão fazendo isso. E foi a minha grande escola. Lá eu aprendi a escrever, aprendi a editar, aprendi a falar com a câmera, aprendi a arranjar o patrocínio, a entender um negócio de comunicação como negócio, aprendi tudo lá. Até que surgiu em 2022, a gente sempre fazia a cobertura da Festa do Peão. Era o nosso evento máximo, assim, no ano. Era o que dava mais dinheiro, mais patrocínio e tal. E quando a gente chegou para fazer em 2022, a Festa do Peão, era a primeira Festa do Peão depois da pandemia. Uhum. E a gente chegou para a organização da Festa do Peão e falou assim, ó, nós queremos fazer isso aqui dentro da Festa do Peão, pode ser? E aí, um cara chamado Ricardo Áviles, que é o dono da AMI Produções, que era o dono que estava cuidando do negócio todo, né? Ele olhou nossos vídeos e falou assim, eu quero que vocês façam a comunicação inteira da Festa do Peão. Tudo. Quero que vocês façam desde o aftermovie, os vídeos, até as propagandas que vão aparecer na TV, os outdoors, tudo, tal. Daí a gente falou, claro, uma baita oportunidade, né? E aí ele falou, é tanto. E aquele dinheiro a gente nunca tinha visto na nossa vida, entende? Então, era tipo assim, 3 anos de lucro no canal, sabe? A gente falou, claro, vamos fazer. Fizemos, eu fiquei doente, assim, ó, foi muito desgastante mesmo. É. Fiquei doente, peguei pneumonia, foi horrível, sabe? Mas foi um trabalho que a gente conseguiu fazer. E a gente pensou assim, cara, a gente tá trabalhando com audiovisual, todo mundo ali gostaria de trabalhar com cinema, né? Mas todo mundo trabalhando com audiovisual, com câmera, filmando. Então vamos focar só nisso, vamos começar a fazer só vídeos de festivais, de shows. E nisso, o Canal Maré como conteúdo acabou, em 2022. E aí a gente começou a fazer todo o circuito, e a gente aplicou todos os nossos contatos e toda a nossa expertise para criar uma empresa que fizesse vídeos focados em shows sertanejos. Então Show sertanejo. Porque a gente foi onde o dinheiro tava, entendeu? Uhum, claro. E aí, cara, a gente passou 2022 até 2023 totalmente viajando o sul do Brasil, entendeu? Fazendo os vídeos para os shows da Ana Castela, do Gustavo Lima, do Jorge Mateus, do Henrique Juliano e tal. E apesar de a empresa ter começado a crescer e a gente estar ganhando mais dinheiro do que antes, eu odiava, assim, ó, com todas as minhas forças, sabe? Porque você não poderia, você não pode ser artístico, você tem que fazer um negócio muito num quadradinho ali, e é tipo, você chegar às 6 horas da tarde e ir embora às 6 horas da manhã nos shows, viajar muito, toda hora, assim. E, cara, apesar de, assim, ó, até se eu tiver numa formatura, num lugar, assim, sabe, ou até gostar de sertanejo, todo fim de semana pra mim não dava, entendeu? Assim, eu não gostava. E eu lembro que 2022 foi o meu último ano de faculdade, 2023 foi a formatura. E aí eu tava para me formar em jornalismo e eu pensei assim, pô, vou seguir o meu coração e mesmo que eu ganhe menos, eu vou seguir carreira acadêmica. Vou virar professor de jornalismo, sabe? É isso que eu quero fazer. Depois que eu me formei em jornalismo, eu tava com esse foco, mas tinha uma coisa martelando na minha cabeça, e aí isso eu quero que o professor Giovanni fale bastante comigo também, porque a disciplina de empreendedorismo, para mim, hoje, dentro do jornalismo, ela é a segunda mais importante, né? A primeira é ética. A segunda é empreendedorismo.
sabe? Não tem jeito. Então, a gente estava fazendo um projeto sobre isso e eu lembro que eu fiz o projeto do canal numa aula do professor Giovanni. E nessa aula a gente fez um business plan, né? Que é o business plan que eu uso até hoje. Entende? Tipo assim, o business plan que eu fiz em 2021 não mudou nada. É a mesma coisa, entendeu? É audiência, patrocínio, clube de canais, tal, expansão. Sabe? Tipo, é um arroz com feijão, assim, muito bem feito. Sem tentar reinventar a roda, sabe? E aí eu pensei, pô, cara, eu vou tentar fazer isso. Se não der certo, eu vou e realmente vou seguir carreira acadêmica, né? E aí deu certo muito rápido, sabe? Muito, muito rápido. Chegou a ser assustador na época, assim. O meu sexto vídeo bateu 1 milhão de visualizações em uma semana. Então eu falei, opa, aqui tem coisa, sabe? Então, é isso aí. Eu nem lembro mais como é que era a pergunta, mas eu dei uma história gigante aqui agora. Não, é isso mesmo. Inclusive, você até respondeu algo que eu ia te perguntar, qual foi o ponto de virada? O ponto de virada foi justamente esse, seu inconformismo com as coisas, né? Você queria mudar o seu próprio cenário e aproveitou uma aula, né, do nosso querido Giovanni aqui para estruturar o seu canal, cara. Excelente, excelente. Uhum. A melhor resposta não teria. Não teria. Muito bem. E eu lembro assim que você fazia as coisas assim de forma muito bem feita, assim, né? Muito bem estruturada, assim, né? Que eu não sei se você acreditava desde o começo, assim, né? Mas logo como você começou a dizer, não, mas eu já acho que tem um negócio aqui, né? A ideia ela pareceu muito boa e muito interessante, a maneira como você organizou ela pareceu muito interessante desde cara, assim, cara. Então, foi muito, muito, muito legal mesmo, assim, né? Muito legal mesmo, e que isso tenha saído da universidade, tenha saído no papel e tenha se concretizado, assim, cara, parabéns, cara. Bom, muito obrigado, eu que agradeço. Eu acho que a faculdade de jornalismo, cara, é uma parada muito, mas muito, muito importante, assim, sabe? Hoje em dia a gente fala muito, né, sobre, tipo, qualquer um pode ser jornalista. Agora a gente tem o ChatGPT, Sim. né, e tal. A faculdade de jornalismo hoje, se você quiser ser um engenheiro, um advogado, um médico, você faz faculdade. Se não, você faz um curso online e tal. Mas eu acho, cara, que assim, se você quiser ser jornalista, você pode fazer um curso online, você pode começar sem estar formado e tal. Agora, se você quiser ser um ótimo jornalista, você vai ter que fazer faculdade, entendeu? Que é lá que você vai aprender realmente muitas coisas que você não aprende em outros cursos, sabe? Que não é o conhecimento do slide, do livro, sabe? É a troca de ideias com os teus colegas, a troca de ideia com o professor, entende? É a parada prática mesmo, assim, sabe? Então, e outras coisas que a gente não aprende, né, cara? A aula de ética é muito importante. Sim. Entende? Sim. Você sai de lá formatado para saber o que você pode e o que você não pode fazer. Entende? Então, e a aula de empreendedorismo também, sabe? Hoje em dia você não depende de ninguém para te contratar para você virar um grande meio de comunicação. Todo mundo é hoje um meio de comunicação, né? Só tem que aprender técnicas de empreendedorismo para fazer isso virar um negócio, né? Então, eu acho o curso da Uniplac muito bom por conta disso. Em nome do curso, agradecemos muito e, como já falamos aqui, né, Patrick, aí tá, né, podemos encerrar o episódio aqui, né? O meu grande sucesso como professor é ver os alunos fazendo sucesso aí no mercado da sociedade, muito bom, cara. Mas apesar, assim, que, assim, os méritos são todos teus, porque tem muita gente que simplesmente, assim, por exemplo, nessa disciplina específica, os caras não acreditam que eles podem fazer alguma coisa legal, né? E principalmente nos últimos anos, assim, depois da tua turma, assim, que eu comecei a formatar melhor um método, só tá saindo ideia legal, tá? Uhum. Só que os caras não acreditam, eles acham que eles não conseguem executar isso e depois eles vão bater na porta de uma empresa de comunicação que às vezes não dá importância para eles, tá? Uhum. Mas muito, muito bacana, Lucas. Só deixa eu voltar um pouquinho para o canal Maré, porque, né, apesar de eu não ser, de eu nunca ter estado na faixa etária do público, eu sempre fui fã do canal. Onde andam? Você tem contato com seus ex-colegas de canal Maré? Onde é que eles andam? Tenho pouco contato. Depois do canal Maré, a gente virou Maré Studios, Uhum. né?
E aí eu vendi minha parte da empresa em 2023 e a gente continuou super amigo, assim. Mas depois, obviamente, que o tempo foi afastando a Sim. gente, né? Mas eles continuam com a empresa, Ah, tá. né? E continuam. Hoje eu tenho certeza que o Maré Studios é uma das maiores produtoras audiovisuais desse nicho de aftermovies de shows, né? Principalmente sertanejos, assim, é uma das maiores do sul do Brasil, tenho certeza Olha só. absoluta, sabe? Que eles continuam, e eles, ao contrário de mim, eles gostavam muito disso, e eles eram Né? apaixonados por isso, entendeu? Por isso que deu muito certo pra eles, sabe? Ah, que bacana. É. Lucas, todo mundo que olha os teus vídeos, e eles já se tornaram reconhecidos por isso, inclusive, porque eu leio os comentários dos vídeos do teu canal, Uhum. né? E todo mundo já percebe o nível de pesquisa meticulosa que você faz, né? A qualidade do teu texto, né? Que é algo que demanda muito tempo, que demanda, né, um olhar específico, um cuidado mesmo de elaboração, né, do teu produto. Explica para a gente como é que é o teu processo criativo, como é que você decide as pautas, e também dentro desse processo o quão fundo, né, o quão aprofundado você resolve ou você precisa ir em cada tema. Legal. Eu acho que dá pra falar de hoje. Hoje eu tenho 7 pessoas trabalhando comigo, né? A gente não vê muito ali Aham, no canal, mas hoje em dia eu tenho um pesquisador, que é o Lucas Nauta, que ele é o cara que vai fazer só a pesquisa, sabe? Se o tema for, agora a gente está fazendo um vídeo sobre o Aprendiz, reality show. aham, Então assim, ó, ele vai fazer uma pesquisa e ele vai me trazer tudo que é possível sobre o Aprendiz, e tudo filtrado e tudo checado. Quantas temporadas foram, como é que começou, se começou lá fora, quem foram os ganhadores, quem sabe as maiores polêmicas e tal. Vai me trazer tudo. Geralmente é tipo um documento tipo de umas 15 a 20 páginas, assim. olha só. E isso depois vai pro meu roteirista. Eu tenho um roteirista que é o Vitor. O Vitor foi roteirista por 10 anos do Pipocando. Eu não sei se você conhece esse Aham, canal, né? sim, Do sim, Rolandinho e do Bock. E ele tá trabalhando comigo agora. Então, eu treinei ele de uma forma para ele escrever parecido comigo. Hoje ele escreve super bem e é um roteirista incrível, ele faz todo o roteiro. E aí eu faço a redação final, ou seja, eu coloco todos os meus pitacos, mudo algumas coisas e coloco justamente a minha visão sobre as coisas, entende? Então aham. ele deixa um roteiro totalmente neutro, sabe? Só pegando a pesquisa e transformando num storytelling. E eu coloco as minhas coisas ali e encho de coisa, sabe? Essa é a redação final. Depois que eu gravo, esse vídeo, ele vai para edição. Eu tenho 2 editores, tem o Gabriel, que também era editor do Pipocando, e a Camila, que trabalhava comigo desde a época do canal Maré. E depois eles me entregam um vídeo, eu dou também meus pitacos que tem que mudar e tal, e o vídeo segue, né, para postagem. Então, essa é a industrialização, né, a esteira industrial Aham. do negócio, sabe? Mas, no primeiro ano, eu fazia tudo sozinho, né? Então, essa acho que uma das perguntas mais difíceis é como é que eu defino os temas, sabe? Tem alguns critérios, assim. Os primeiros 3 temas, eles foram muito de coisas que eu sabia que não tinha muito material na internet. Então, os primeiros 3 temas foram sobre o Saturday Night Live e a carreira do Rafinha Bastos, Aham. sobre a banda Restart e sobre o Rick Astley, que virou um meme, né, do Never Gonna Aham. Give You Up, mas eu sempre fui muito fã dele e eu sabia a carreira dele de cabo a rabo. E eu sabia que as pessoas não conheciam. Então eram esses 3 temas. Então eu sabia que esses 3 temas não tinham conteúdos muito explicativos na internet sobre isso. Eles, querendo ou não, ressoavam comigo, porque eu sempre coloquei isso como criador de conteúdo. Você é como se fosse um filtro, né? Que tipo, você tem todas as suas referências, o seu repertório, e tudo isso que já foi feito vai passar por você e vai se transformar no seu conteúdo, né? Sim. Então, além de transformar essas histórias, eu colocava minha perspectiva sobre elas. E aí eu aprendi algo que quase nem quase toda a experiência, não, nem toda a experiência é individual.
Aham. Coisas que eu vivi, é bem provável que as pessoas que têm a mesma idade que eu também viveram, entende? Sim. Então eu coloquei isso bastante nos vídeos, sabe? O processo criativo, por exemplo, do Rafinha Bastos, né? Eu comecei ouvindo muito podcast com ele, indo atrás de muita coisa no YouTube, porque no YouTube tem muita coisa sobre isso, e o insight de fazer um vídeo sobre isso veio ouvindo um podcast com ele. Então, eu sempre fui esse cara meio curiosão, assim, de ir atrás de tudo, assim. Então, era muito natural pra mim, sabe? E aí, claro, eu ia lá no Internet Archive, sabe? Pra voltar no tempo na internet, ia no site da Rede TV pra ver se ainda tinha vídeos do Saturday Night Live daquela época, entende? Aham. Então, eu ia fuçando em tudo, assim. Eu pegava todos os participantes do Saturday Night Live, jogava no YouTube e colocava podcast ou entrevista pra ver se eles falavam sobre isso, sabe? Então, é muito legal porque além de eu contando nos vídeos, eu sempre coloco as pessoas contando também em podcasts e tal, né? Então, esse processo criativo vem muito disso. Hoje, ele vem de algumas formas. Vem de assuntos que estão em hype que eu consigo ter uma visão sobre. Então, eu sei que não é porque o assunto está em hype que eu tenho que falar dele. Aham. Eu só falo quando realmente ressoa com a minha audiência. Então, por exemplo, Vale Tudo agora, que é a novela das 9, né? Eu gosto muito de novela. Eu acho uma identidade audiovisual brasileira muito única, sabe? Então eu gosto muito de novela. E tô assistindo essa novela de cabo a rabo para fazer um vídeo, entende? Porque Quem matou essa véia? quem matou essa velha, exatamente. O pessoal tava me dizendo me chamando de etarista. Ah, é? Esse vídeo. Aham, exatamente. Bom, mas eu estava me referindo não à atriz Beatriz Segal, mas sim ao Odete Roitman. Um personagem, A claro. personagem, né? Que a personagem é ruim, eu posso chamar ela de velha. Claro. Mas todo respeito à atriz. E que já está falecida, né? Realmente, na vida real. Enfim. Então, são coisas assim que tem que ressoar comigo e ressoam com o público. Tem que ter uma história para ser contada ali, entende? Tem Aham. várias coisas que as pessoas pedem para eu fazer que, se eu me interessar e ler sobre o assunto e pesquisar e eu ver que não tem uma história para ser contada ali, não tem por que fazer, sabe? Tem coisas que saem muito da minha cabeça, muito do nada, assim, e às vezes eu quero fazer e dá certo. Deixa eu dar um exemplo de vídeo, assim, que tem tanto vídeo agora no meu canal. Mas, por exemplo, tem um vídeo do começo que eu falo por que o relacionamento da Clarice Falcão e do Gregório era Aham. uma farsa, sabe? Então, eu comecei falando sobre como a gente enxerga os casais na internet, a gente torce por eles, e como os casais criam conteúdo para se firmarem como esses casais perfeitos, né? Sim. E o Gregório e a Clarice, nessa época, faziam o contrário, eles fakeavam isso. Então, eles criavam séries, criavam coisas, sketches, faziam conteúdo com a vida deles de casal, só que aquilo não era verdade, era tudo escrito, né? Aham. Então, esse é um conteúdo que deu certo, mas, tipo, ninguém tá falando sobre isso, entende? Sim. Deixa eu ver algum que saiu disso. Eu falei esses dias sobre Expondo Real sobre os debates 30 contra 1, Sim. que foi um vídeo que deu até uma viralizada, Aham. porque simplesmente eu comecei a assistir esses debates e eu gosto muito de televisão e eu senti uma aura de casos de família ali, sabe? Uma Aham. aura de João Kleber. Aí eu falei, não é possível, sabe? Aí eu comecei a ver outros e aí eu comecei a ver as mesmas pessoas, sabe? E comecei a investigar. E aí investiguei e fiz um vídeo sobre isso, né? Que a gente não pode tratar aquilo como se fosse a realidade, é entretenimento, né? Sim, sim. Então, tem muita coisa sobre isso. Hoje eu tenho 2 quadros, tenho o Aprofundo Pílula, que são vídeos um pouco mais curtos sobre cinema e séries, e tem o Aprofundo Doc, que é uns vídeos maiores que são entre 30 minutos. Aham. Acho que é mais ou menos por aí. Show. Show. Muito legal. Muito legal. Bem, ficou claro que você, além da criação, também é um empreendedor digital. Inclusive, você comentou que segue um plano de negócio e tudo mais, né? E a gente sabe que a internet, para fazer sucesso na internet, não é apenas a qualidade, mas tem que também haver consistência. Imagino, Lucas, que agora você, com uma equipe, você tem aí um certo processo rodando, né? Então, como que é a sua rotina de produção? Desde a primeira ideia até o upload,
Você tem mais ou menos ideia de quantas horas e quantas etapas estão envolvidas? Olha, mais ou menos essas etapas que eu falei, né, na pergunta anterior, Aham. mas eu acredito, cara, que um vídeo, ele demore aí umas 3 semanas para ser feito, tá? Por isso que sempre tem que estar 3 vídeos à frente, entende? Sim. Com roteiros prontos, né? Pesquisas prontas e tal. Então, tem muitos assuntos também que são pautas frias, né? Que pode ser postado em qualquer hora e tal. Mas hoje o processo é basicamente esse, assim, sabe? É, em 2000 no começo desse ano, eu tive um patrocinador que pegou 6 meses de patrocínio, né? E eu tive que fazer 6 meses de planejamento do canal, entende? Aham. Então, nesses 6 meses, eu entendi muito bem como é que funciona essa esteira, sabe? Esse planejamento dessas ideias e tudo mais. E sim, existem coisas, existe um cuidado muito grande com a estética. Porque, o canal se chama Aprofundo, sabe? Então, o vídeo tem que dar jus a esse nome, entende? Sabe? E tem um pessoal que não gosta disso, né? Às vezes o pessoal lá vê um vídeo sobre Eu, Patroa e as Crianças. 40 minutos de vídeo. O cara fala assim, pô, mas demorou demais pra entrar no assunto, sabe? Aí, tipo assim, pô, mas é que a ideia é essa do A canal, ideia é entendeu? essa. Uhum. Sabe? Senão o canal se chamaria direto ao ponto, né? Não seria aprofundo. Então, existe não é um nicho, sabe? Eu não gosto muito dessa palavra nicho, assim, porque parece que, né? Enfim. Mas são pessoas que gostam de vídeos longos, pessoas que gostam de assistir vídeos na TV, pessoas que gostam de vídeos onde ela vai se entreter, mas ao mesmo tempo ela vai ter alguma informação nova diante daquilo. Aham. Pessoas que gostam de vídeos que tenham uma estética gostosinha, assim, sabe? Que não tenha meme pulando na tela, que não seja rápido, que não sejam uns cortes muito malucos, sabe? Que tenha uma estética muito cuidada para Sim. ser algo relaxante, entende? Aham. Eu busco muito isso, sabe? Muito mesmo. Até o jeito de eu narrar, de eu falar, da qualidade aqui. Eu gravo com esse microfone, então esse microfone é muito bom e tal para isso e tal, tudo mais. Então, existe esse cuidado, sabe? E existe também o cuidado de tudo que eu realmente aprendi na faculdade de jornalismo, sabe? De checar bastante os fatos, de se eu não saber, eu não vou falar, sabe? De checar as coisas direitinho, assim, sabe? De não inventar nada. Aham. Não posso inventar. É uma regra máxima do canal, assim, sabe? Nada pode ser inventado, né? Se a história não é boa o suficiente, ela não vai ser contada, simplesmente, né? Aham. Então, existe esse cuidado muito assim. E tem editores, a Camila já trabalha comigo há um tempo, então ela já entendeu como funciona o canal, né? Mas tem editores que, tipo, como o Gabriel, que era o editor do Pipocando e veio trabalhar comigo, ele já gostava do canal e quando eu falei pra ele fazer um vídeo, ele falou assim, cara, eu acho que eu sei como fazer, sabe? Você pode me dar diretrizes, mas eu acho que eu sei. E aí ele fez um vídeo exatamente como é os meus vídeos, entende? Porque a estrutura do meu primeiro vídeo é a mesma estrutura até hoje, Aham. entende? É algo assim que deu muito certo, sabe? Então eu tenho esse cuidado assim para não fazer coisas assim muito malucas ou que saiam muito da minha linha editorial, sabe? Você já tinha uma ideia clara do que fazer, né? Já tinha uma ideia clara do que fazer. Testei bastante antes, né? Mostrei para minha ex-esposa, mostrei para meus amigos, mostrei para meus pais antes de postar, sabe? É, Confiei muito no feedback deles e tal. Já tinha uma experiência com isso também, mas fui mudando até conseguir ter uma estrutura, assim, sabe? Muito, muito bom. Lucas, o Patrick e eu, nós estamos iniciando nessa questão de produção de conteúdo sem nenhum talento, sem nenhum sucesso. Mas a gente já está tendo uma certa dúvida, assim, uma dúvida cruel, que eu gostaria de saber como é que você lida com isso. De certa forma, você já respondeu em partes, né? Mas como que você equilibra a questão autoral, né, dos teus vídeos com a questão também do algoritmo, né? Como é que você coloca, né, o que você quer fazer e o que você imagina que o algoritmo goste mais? Como é que você lida com Uhum. né, com esse delicado equilíbrio aí? Eu acho que existe uma
uma definição do algoritmo como sendo um ser divino, entende? Algo Sim. etéreo, entendeu? Sim. Algo que está aí. Ou algo, igual a inteligência artificial, não a inteligência artificial. Sim. Sabe? Tipo assim, eu acredito que o algoritmo, ele é importante quando você tá muito no começo, sabe? Ele é importante nesse sentido, porque aí você vai ter que fazer algumas coisas para que as pessoas que já estão assistindo você espalhem esse conteúdo, criar essa sensação de comunidade, Sim. entende? E aí, com isso, o algoritmo vai entender que muitas pessoas estão assistindo e compartilhando, e vai jogar isso para mais pessoas, certo? No começo, eu tive, acho que no primeiro mês do canal, no máximo 1000 views nos meus 3 vídeos. No vídeo do Rafinha Bastos, sabe? E eu não parei. Eu fiz o quarto, eu fiz o quinto e fiz o sexto. Aí, no quarto vídeo, que foi sobre a grande família, muita gente viu, sabe? Então, voltou para os outros vídeos, entende? Então, o algoritmo, cara, ele pode parecer um monstro que a gente não vê, assim, né? Mas ele é só talvez seja mais um medo de você querer entrar em trends, querer fazer coisas que você não queira fazer, entende? Sim. Do que você fazer o que você quer fazer, sabe? Deixa eu ser mais claro. Conforme você vai fazendo, você vai ficando melhor naquilo, entende? Então, talvez não seja questão de o algoritmo não estar entregando. Seja a questão de o seu vídeo ainda não é bom o suficiente. Entende? Se o seu vídeo for incrível, mesmo que o algoritmo não entregue para ninguém, o que não vai acontecer, ele vai entregar para algumas pessoas, mas algum erro existe, entende? Então, por exemplo, se o meu vídeo não foi bem, tem alguma coisa errada no processo. Entendeu? Eu não vejo isso como algoritmo, sabe? Tipo assim, meu vídeo não está sendo entregue. Não. Todos os vídeos do YouTube, eles, de alguma forma, são entregues. Mas, houve algum erro no título. O título não é bom o suficiente. Thumbnail não é bom o suficiente para que as pessoas cliquem. O vídeo não é bom o suficiente para que as pessoas fiquem, ou se inscrevam, ou compartilhem. Entende? Frequência não está boa. Alguma coisa de errado com o vídeo está, sabe? Porque se você quando você começar a realmente entender como funciona todas essas partes, o conteúdo e como você distribui esse conteúdo, ele vai dar certo. A gente não sabe. Mais uma questão de você realmente encontrar a audiência que eles gostem do teu produto. Exatamente. E fazer com que a audiência te encontre também, entende? Então não é também você, tipo assim, postei um vídeo no YouTube e agora vamos acender uma vela. E vai lá. Entendeu? E vai lá. Não, sabe? A minha estratégia no começo do YouTube foi fazer vídeos longos, mas postar muito shorts, sabe? Tipo, no começo, antes de criar o canal, eu fiz 30, para postar um a cada 2 dias. Esses vídeos são entregues de forma mais rápida para as pessoas, sabe? Sim. Ela não tem uma decisão de clique no shorts. Ela só aparece, né? A única decisão que ela tem é vou assistir ou não vou assistir. Tchau. Então, isso ajudou muito o meu canal a crescer, porque as pessoas começaram a gostar desses shorts, se inscreviam no canal, davam like, e isso fazia com que meus outros vídeos aparecessem na timeline delas. Eu tinha vídeos longos, entende? Então, a questão do algoritmo, eu entendo que é uma grande, não vou dizer ilusão, que eu não gosto dessas paradas de teorias da conspiração, não quero ser meio teórico aqui, mas a existência do algoritmo beneficia quem quer vender na internet e precisa usar meios de pagamento como impulsionamento, entende? Porque você fazer um conteúdo é diferente de você tentar, sei lá, vender um lápis, entendeu? Para vender um lápis, você vai precisar pagar, entendeu? Porque o algoritmo não vai entregar a sua venda. Então, eu acredito que seja muito mais por aí. Se o seu conteúdo for bom, sabe? E todos os critérios dele sejam interessantes para a audiência, isso, de alguma forma, vai encontrar o seu público, entende? Sim. E não precisa... o que é também um vídeo dar certo, né? Sabe?
O vídeo dá 1 milhão, dá 100 mil, dá 10 mil, entende? Eu Aham. sigo um cara que ele ensina como você restaurar, tá? Guitarra. E aí você pensa assim, pô, para esse cara, esse vídeo tem que ter 1 milhão de visualizações. Tem 1 milhão de pessoas que estão interessadas em restauração de guitarra antiga, entende? Sabe? Se esse vídeo der uns 30 mil, 50 mil, assim, sabe? Tipo, com certeza já vai ser uma grande vitória, Sim. sabe? Para ele. Ah. Então tem muitas coisas aí, sabe? E Mas no, eu acho e que no, vai. Sim, sim, claro. E no começo você usou algum outro tipo de estratégia, assim? Você, enfim, chamou teus amigos, você, tipo, participou de outros canais, você, como é que foi no começo para fazer esse teu conteúdo ser entregue para mais gente? Entregue, né? Bom, eu fiz o feijão com arroz muito básico, que é você fazer um vídeo legal, você fazer um título interessante Sim, e uma thumbnail chamativa, aham, sabe? Senão, eu poderia impulsionar todos esses vídeos e eles não iam ser vistos, né? sim, Porque não teriam isso. Então, essa foi a primeira coisa. Eu usei 2 técnicas. A primeira é postar muito shorts, muito reels e muito TikTok. aham, Porque são fórmulas um pouco mais fáceis de você fazer, né? Primeiros segundos, uma afirmação ou algo um gancho visual muito forte para que a pessoa não pule. Conteúdo, aham, você explicando, né, aqueles começo daqueles segundos. No final, pede para seguir, pede para comentar, pede para enviar esse vídeo, pede para fazer uma coisa, né? Como CTA, Call to Action. aham, Então, basicamente foram todas essas coisas que eu fiz. E fiz sobre conteúdos aleatórios. Ainda dentro do nicho de cultura pop, mas eu falava tanto sobre se as pegadinhas do João Kleber eram armadas ou eram reais, ou falava sobre os bastidores do vídeo do Hitchcock, sabe? sim, Então, vários desses vídeos, de 30, 3 viralizaram. aham, 3 bateram 1 milhão. Desses 1 milhão, acho que foram, se eu não me engano, menos de 10% dessas pessoas, de 3 milhões, menos de 10% foram no meu canal principal e se inscreveram e começaram a assistir os vídeos longos. aham, Essa foi uma das coisas. A segunda coisa, eu fui num podcast, ninguém me conhecia, tá? Ninguém, na internet. E tinha um podcast que eu gostava muito, que eu ainda gosto, que é o Desce a Letra Show, que é o podcast do Cauê Moura, né? tá, Um gigante da internet. aham, Eu fui lá e mandei um superchat. Falei assim, ó, criei um canal novo agora e falei sobre a carreira do Rafinha Bastos e como ele lida com o fracasso. Para você que aham. gosta de vídeos ensaios mais longos, vai no canal Aprofundo. O Cauê Moura já teve um canal com o Rafinha Bastos e Ele leu e falou assim: o quê? Mas como assim? O Rafinha não tá fracassado. aí Ele ele tá indo muito bem. respondeu, Isso, ele tá indo muito bem e tal, não sei o quê. Então vamos lá no canal Profundo e tal. Porque daí eu mandei R$ 50. Se você mandar mais de R$ 50, você faz uma propaganda no canal deles. Você ah, pode divulgar coisas, sim, entendeu? Compre meu sim, livro, compre não sei o quê, vai na minha loja. E eu aproveitei para divulgar no meu canal. Então, desse podcast, mais ou menos ali pelos analytics, eu não vou lembrar, mas eu acho que umas 6 mil pessoas foram assistir esse vídeo. aham. E aí o algoritmo entendeu, opa, do nada 6 mil pessoas vieram aqui, ele não tá colocando dinheiro nesse vídeo, quer dizer que esse vídeo é bom. Então ela começou a mandar para um monte de gente. Estratégia de growth, de marketing de guerrilha aí, né? Marketing de guerrilha, totalmente, marketing de Aham. guerrilha. Então essas foram 2 coisas que funcionaram muito bem para mim. Muito, Uhum, muito legal, ótimo, uhum. totalmente excelente. Totalmente excelente. Inclusive, Lucas, não sei se você conhece uma ferramenta chamada Social Blade. Ela Claro. faz, né, ela faz ali previsões de crescimento de canal. Já Uhum. chegou a jogar seu canal ali? A gente fez aqui uma pesquisa e a previsão é que seu canal chegue ao 1 milhão de inscritos em 20 de junho de 2029. Mas eu acho, né, nós aqui achamos que você vai virar no 1 milhão antes disso. Muito antes, muito Antes antes. disso. Mas uma pergunta aqui é a seguinte: como você está lidando com esse início de notoriedade, né? Ser conhecido, ser reconhecido pelo seu trabalho? Você já percebeu uma mudança na sua vida pessoal e na forma como as pessoas interagem com você e com o seu trabalho? Já, e acho que essa é a maior loucura de todas, assim, sabe? Porque ainda não me caiu a ficha, entende?
só me caiu a ficha a primeira vez que eu fui pra São Paulo, sabe? Depois que eu tava com mais de 100 mil inscritos. Fui pra São Paulo participar de um podcast. Do nada uma pessoa me chega no aeroporto, cara. Sabe? Pô, você não é o cara daquele canal Aprofunda. Tira uma foto comigo e fala, não sei o que, pô, gosto muito de você e tal. Cara, eu fiquei, a pessoa foi embora, eu fiquei parado, assim, uns 10 minutos falando, cara, como assim, velho? Sabe, tipo, ela me conhece, sabe? E aí, cara, lá em São Paulo, em Curitiba, foram os dois lugares, assim, é bizarro, sabe? Muita gente me para, muita gente fala comigo e tal. Então, isso é muito, muito legal, sabe? É uma das coisas mais incríveis de todas, assim. Muita gente me conhece, gosta do canal, vem falar comigo e tal, e é extremamente bizarro, extremamente bizarro. Só que eu acho que o mais bizarro pra mim são outros criadores e outras celebridades vindo falar comigo, sabe? E esse ainda, assim, ó, me trava totalmente, sabe? Eu virei muito amigo da Pablo Vittar, Olha só. sabe? Que é uma pessoa que me mandou mensagem uma vez, falou assim, ó, pô, adorei teu vídeo e tal, não sei o que. Eu falei, Pablo Vittar? E aí aí eu fui no perfil da Pablo Será que Vittar é? mesmo. E aí você não pensa que, tipo assim, ó, cara, às vezes, tipo assim, ela tá lá antes de um show, na casa dela, ela quer assistir um vídeo, entendeu? Tipo, a gente. É muito louco porque daí você consegue humanizar essas pessoas, assim, que parecem muito longe, sabe? Aham. Então, a gente troca ideia direto e tal, super querido e tal. É... Serginho Groisman também, fiz um vídeo sobre ele. Ele me Sim. convidou agora pra ir lá no Altas Horas, sabe? Sério? Não, Pô, que bacana. não como estrela ali no meio, né? Mas pra acompanhar o programa, né? Que bacana. Mas pra mim, tipo assim, já é surreal que ele tenha assistido, que ele me mandou mensagem, que ele Sim. gostou, sabe? Eu até teve uma situação que eu comecei a rir Uhum. sozinho. Eu estava assistindo um vídeo que você fez sobre o pessoal do Cacete Planeta, né? Aham. Aí eu assisti, aí eu olho lá um comentário do cara assim, obrigado por falar bem do nosso trabalho. Daí eu assim, eu acho que eu estava vendo no celular, assim, meio Aham. né, naquele negócio, assim, meio de madrugada, assim. Aí eu quase estava respondendo o cara, sabe, naquele negócio, assim, meio Sei, sei. hater, de graça, assim. Aham. Que o teu trabalho, que tava você está fazendo publicidade no canal, quando eu olho, Aham. era o Hélio de la Penha, né? Era o comentário do Hélio de la Penha, né? Exatamente. Do Hélio de Muito la bom. Penha, cara. E assim, ó, troco ideia com o Hélio direto também. E eu fiz agora um rebranding da minha marca, né? Porque, enfim, tem um planos futuros que a gente pode até falar mais no finalzinho. Mas eu apresentei minha nova marca e tal. E quem narra esse vídeo é o Hélio de la Penha. Aham. E isso é muito Que doido, assim, legal, sabe? cara. Legal. Ele falando, aprofunda ideias, sabe? Aham. Um sotaque do Rio, assim. Eu falei, cara, é o Hélio de la Penha falando aprofunda ideias, sabe? Então, isso é uma maluquice. Acho que é a maior maluquice de todas, assim, sabe? Chegar nessas pessoas, sabe? Você vê que essas pessoas são pessoas, entendeu? Aham. O Hélio de la Penha, por mais que seja genial e um ícone da comédia brasileira, ele é um cara, entendeu? Que batalhou muito Sim, para sim. poder fazer a parada dele, entendeu? Então, você começa a colocar. Não, não é colocar. Talvez seja isso, é tirar a cabeça das nuvens um pouco, assim, sabe? De tipo assim, tem pessoas que chegaram lá e são pessoas que a gente às vezes vê como inalcançáveis, mas são pessoas, Sim, sim. entende? Sabe? São homens e mulheres que seguiram e não desistiram, ou sei lá, cada um tem sua história de vida, né? Enfim, mas são pessoas, entende? Então, isso é o mais legal, assim, de cair essa ficha. De conhecer essas pessoas. E é É. engraçado que, né, eu, como fã do canal, começo a ver, assim, pá, é o Hélio de la Penha mesmo. Aham. Teve um outro que eles começaram a falar que você era filho do Fabrício Carpinejar, né? Isso. E eu tenho um amigo que é amigo do Fabrício. E Aham. aí eu mandei uma mensagem para ele, cara, diz pro Fabrício Carpinejar olhar esse vídeo aqui, que é de um ex-aluno meu, olha só que legal, não sei o quê. E aí ele falou, não, pode deixar. Logo em seguida, você publicou um negócio mostrando que já uma mensagem do Fabrício Carpinejar, que a Isso. filha dele era tua fã, não sei o quê. Isso. Então, a coisa não deu nem tempo do meu amigo entrar em contato com ele. Eu digo, não precisa mais, que o próprio Aham. Fabrício já respondeu para ele. Assim, é muito Isso. bom. Isso. Não, e ele falou comigo, tipo, totalmente é, jeito Fabrício de Carpinejar de falar, sabe? Aham.
Em vez de falar assim, pô, muito obrigado e tal, ele falou assim, você fala muito bonito, seu pai de verdade deve estar orgulhoso de você. Aí eu já, sabe? Isso é muito carpinejar de falar, né? Em vez de falar uma coisa normal, ele fala um negócio que te quebra no meio, assim, tá ligado? Então foi muito legal também, é super querido também, super, super legal. Nós somos parecidos. O carpinejar e o piu-piu maluco, né? Quando ele toma aquele negócio e fica grandão. Nós somos parecidos. Eu tenho uma pergunta aqui, Patrick, falando de elementos da história, mas acho que ele já abordou e você pode ir para a próxima, assim, que acho que do fio condutor, que acho que já fica mais interessante. Já toca a ficha aí. Vamos lá, então. O seu canal, Lucas, abrange música, cinema, história, cultura pop, com uma visão única, uma visão sua, né? Existe um fio condutor temático ou uma pergunta central que você sente que está sempre tentando responder, não importa o assunto? Tem. Eu acho que eu gosto de olhar para as coisas de um jeito histórico, entende? De tipo assim, como isso reflete a sociedade antes e o que ela pode dizer da nossa sociedade hoje. E, ao mesmo tempo, o que ela pode dizer sobre o futuro, sabe? Então, por exemplo, vamos pegar um tema, tá? MTV, tá? Fiz um documentário agora de 1 hora e pouco sobre a MTV. O fio condutor é exatamente isso, sabe? É me transportar para aquela época, entender como a MTV funcionava e como aquela sociedade funcionava, sabe? Uhum. Eu acho que não ter... olhar para as coisas sem um olhar anacrônico, entende? De tipo assim, cara, vamos tentar entender o porquê que isso aqui foi assim na época que foi feito, entende? E por que hoje é diferente, ou por que hoje é igual, entende? Eu acho que isso é o mais legal do canal, assim, sabe? Nunca é uma parada, é óbvio falar que não é raso, né? Mas nunca é uma parada que é falar só por falar, entende? Então, quando eu vou falar, por exemplo, vamos pegar outro tema aqui aleatório. Vou falar de escola de rock. Filme Escola de Rock, sabe? Não é sobre o filme Escola de Rock, mas eu vou falar sobre o porquê que a gente, na educação, a gente deixou de ser tão espontâneo quanto é no filme, sabe? E aí eu tô falando como o personagem do Jack Black, ele ensina rock, não porque é rock, mas porque ele ama aquilo. Sim. Entende? Então, são camadas e camadas e camadas, sabe? E, no fim de tudo, tem que ser um bom entretenimento. Entende? Porque, assim, eu sempre digo que as pessoas estão doando o tempo delas para assistir um vídeo de 30 minutos meu, sabe? Então, no mínimo, eu tenho que entregar uma recompensa para elas, que é um bom entretenimento. Esse acho que é a base de tudo, entende? Tem que trazer algo confortável, algo que ela saia com mais conhecimento do que ela entrou, algo que ela dê risada, ou algo que ela se reconforte, ou algo que ela faça ela pensar, entende? Então, acho que tem sempre esse fio condutor, né? E claro, tem coisas assim que... assuntos do momento que... não é que às vezes eu não gosto de falar, sabe? Mas eu acho que ela tem que ressoar de algum jeito, assim, sabe? A gente teve agora um programa da Globo, que é o Aberto ao Público, que foi um programa de humor, que não foi muito bem, sabe? E, assim, a minha audiência, todo mundo falou assim, Lucas, você precisa falar desse programa, você precisa falar desse programa. Eu falei, gente, eu vou falar desse programa, mas primeiro ele precisa acabar. Ele precisa terminar a primeira temporada e a gente vai esperar um tempo, e aí sim a gente vai fazer um vídeo, sabe? Porque a gente precisa dar esse tempo para entender o que aconteceu. Então, eu acho que isso virou também a cartilha do canal. As pessoas voltam e gostam por causa disso, sabe? Tem uma responsabilidade ali também. Entendi. Faz total sentido. Faz total sentido. Sim. Inclusive, Lucas, falando de entretenimento, né? Há umas 2 semanas, o Marcelo Taz ele deu uma entrevista para o Chico Pinheiro, lá do canal Instituto Conhecimento Liberta, né? E ele fala algo muito interessante sobre a TV aberta, que até há 20 anos atrás, vamos colocar assim, ou 15, era talvez a principal fonte de entretenimento, né, para as pessoas. E aí o Marcelo Taz, abrindo aspas para ele, ele fala que ele acha que a TV continua medrosa, pouco usada, e que ela não aprendeu com a perda de relevância dela.
a TV tem muito menos relevância do que ela já teve. Por quê? Porque ela ficou muito acomodada. Queria saber a tua opinião sobre isso. Você acha que a TV tem a aprender com a internet? E o que a internet tem ainda a aprender com a TV? Dá um TCC, né? Dá um TCC. Uma boa pergunta, cara, uma boa pergunta. Bom, eu falei bastante sobre isso também num podcast com o Edson Castro, que eu participei agora há pouco, falando bastante sobre isso. Mas assim, a Globo, cara, vamos falar da Globo, tá? Se ela se colocar como a maior criadora de conteúdo, produtora de conteúdo do Brasil, ela consegue tancar essa nomenclatura. Por quê? Ela viu por muito tempo as redes sociais, o YouTube, a Netflix e tal, como seus concorrentes. E, na verdade, a Globo tem que ser a produtora de conteúdo que faz conteúdo para todas essas plataformas. Uhum. E mas demorou muito para entender isso. Qual que foi o maior sintoma disso, cara? Um negócio chamado Cazé TV. A Cazé TV é um case de sucesso estrondoso. Uma ideia maravilhosa e que vai passar os jogos da Copa na internet de graça, com a mesma qualidade, até um pouco superior às vezes de um Sport TV da vida, da Globo. Não perde nada. Uhum. Só que qual que é a diferença, cara? As pessoas na Cazé TV não têm as amarras que a TV aberta tem. Entende? Então, a TV aberta, ela tem muito aquele negócio assim, nós somos o canal onde o Brasil inteiro está assistindo. Então, eu preciso passar o meu conteúdo por um filtro que faça ninguém não gostar. Então, isso vai passando, porque hoje a gente tem uma repercussão muito grande, né? Principalmente de patrocinadores. Ou seja, se a Globo fala um negócio, sei lá, faz alguma coisa errada que o pessoal não goste na internet, o pessoal vai cair matando, o patrocinador já não vai querer ir mais lá. E aí isso não é, você perde milhões de reais, entendeu? Então ela gosta, ela depois nesses últimos anos, ela foi andando muito num garantido para não ter essa perca, entende? Só que isso fez com que as pessoas não gostassem mais de assistir TV aberta, porque na internet a gente tem conteúdo muito mais autêntico, muito mais inovador, muito mais disruptivo. Isso é uma coisa que a TV aberta tem muito medo de fazer por conta dessas coisas, né? Uhum. Então, a Globo começou a aprender isso agora. Entende? Temos GETV. GETV é Globo Esporte TV, que é uma cópia descarada da Cazé TV. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entende? Agora o apresentador solta um palavrão. Nossa, disruptivo, entendeu? Pra Globo, cara, isso é inimaginável, entende? Pra Cazé TV, não. Entende? Uhum. A Cazé TV, na Copa de 2022, teve uma audiência, às vezes, batendo a Globo. Sim. Se fosse 10 anos atrás, não sei se a gente acertaria isso, essa previsão. Entende? Que até um canal assim, do Casemiro fazer react, não ia acertar, sabe? Então eu acho que ela começou a aprender, tá? A gente teve a questão da CNN e da Jovem Pan, que tem canais de notícias 24 horas, no YouTube. Sim, que é o principal canal deles, né? Exato, sabe? Se eu quero ver a CNN, eu não vou lá no CNN Play para assistir a CNN ao vivo, sabe? Eu vou no YouTube, que é onde todo mundo tá, sabe? Ou muito menos na TV a cabo, né? Ou muito menos na TV a cabo. Eu tinha até esquecido da TV a cabo, exatamente. Ou no IPTV, né? Existe também hoje, né? Então, a Globo agora vai colocar Globo News 24 horas no YouTube, entende? Então, essas coisas, acho que ela tá começando a aprender isso. A Globo, assim, ó, tem que acontecer alguma coisa... Não, eu vou colocar como impossível ela falir, porque ela tá tão entranhada em todos os tipos de mídia do Brasil inteiro que é muito difícil ela falir. Existe a Globo Ventures, que é uma parte da Globo que investe em outras empresas, então a Globo é dona do Rappi, de outras empresas gigantes, né? Não sei se o senhor lembra de algum outro exemplo.
Sim, eles compraram, assim, né, esse é um movimento de várias empresas de comunicação, a RBS TV fez isso, comprou um monte de empresa digital também, né, e, sei lá, já perdi as contas de quantas empresas digitais o Grupo Globo comprou. Sim, tem muitas mesmo, assim, sabe? Então ela tá começando a entender mais ou menos esse jogo agora, sabe? E se ela entender de verdade esse jogo, ela volta a não ter relevância, porque eu acho que ela ainda tem relevância, sabe? Mas ela volta a ter autoridade, Sim. sabe? Que é uma coisa que realmente se perdeu nesses tempos, sabe? De internet. Mas tem algumas coisas que sei lá, às vezes, assim, para quem tá de fora, elas parecem meio óbvias, né? E talvez para os caras lá dentro ganhando dinheiro e por aí vai, né? Dentro, né? Aproveitando suas vacas leiteiras, né? Para usar aquele termo, né? Da matriz BCG. Porque eu lembro que uma vez na aula você falou, e eu concordei com a tua fala, você disse assim, eu não sei em que contexto era, mas a gente entrou numa discussão na aula e eu lembro que você falou aquilo indignado, assim, por exemplo, falando assim, era super interessante que tinha que estar fazendo vídeo de ciência legal no YouTube, não deixando, sabe, eles perderam esse espaço, mas era o espaço da super interessante, né? Por isso que esse é o jogo agora, sabe? É tipo, a Globo não é uma TV aberta, ela é uma criadora de conteúdo, entendeu? Sim. E ela tem que estar em todas as plataformas e chegar no maior público. É super interessante entender-se que ela era uma criadora de conteúdo de ciência e não uma revista. Eu acho que o maior canal disso não seria o Manual do Mundo, seria super interessante, entende? Então, acho a mesma coisa. E uma curiosidade, tá? Eu faço as minhas thumbnails muito inspirado em capa de revista, cara. Porque as capas de revista são as primeiras thumbnails, né? Sim, e os designs muito interessantes e tudo. Exato. Você pensa na vitrine da banca. É a home do YouTube. Sim. Entendeu? Muito você bom. tem... Quais chances você tem ali, né, de fisgar a pessoa para assistir? 2. A imagem e o texto. As mesmas chances que a revista tinha, sabe? Então, eu gosto muito de trabalhar assim, sabe? Muito legal. Cara, um dos grandes méritos, acho que do teu canal, entre todos, muitos que ele tem, é resgatar e analisar algumas figuras ou obras que, embora influentes, estavam esquecidas ou talvez nem foram conhecidas pela geração principal do teu público, tá? E eu digo isso porque me chamou a atenção um comentário que eu vi outro dia em um dos teus vídeos. Eu não me lembro exatamente qual vídeo era, mas o cara escreveu assim, como é que ele falou? Que você fazia ele gostar de pessoas que ele nunca tinha ouvido falar. Eu achei isso muito bonito, muito forte, assim, o cara ter escrito isso, né? Então, como é que você lida com essa responsabilidade de apresentar ou reapresentar essas personalidades, essas obras, para um público que talvez não conheça isso e que está conhecendo isso pela primeira vez através de ti? Essa eu passei a entender recentemente que eu tinha essa responsabilidade, sabia? Ah, é? Porque eu entendi, cara, que se eu quiser hoje fazer um vídeo destruindo alguém, isso vai dar um impacto na vida dessa pessoa. Entende? Então, isso é muito perigoso. Muito perigoso, sabe? Claro. Então, eu tomo muito cuidado agora em saber como lidar e falar sobre pessoas, entende? Por exemplo, hoje, se eu fosse um canal pequeno que tivesse pouca relevância, eu não ia me importar muito com isso, mas eu fiz um vídeo sobre o Cacete Planeta que o Hélio de la Penha assistiu, entende? Então, tipo assim, eu não posso falar uma besteira ali, entendeu? Sabe? O Serginho Groisman assistiu o doc sobre a vida dele. Inclusive me deu um feedback, ele falou que assim, ó, tem um negócio que você falou ali que nunca existiu, tá? Mas de resto... Ah, é? É perfeito. Exatamente. Sobre o primeiro programa dele. Que não, eu não entendi se não era esse nome ou se nunca existiu o programa. Depois eu vou perguntar pra ele. Mas agora eu realmente entendo que tenho essa responsabilidade, sabe? Então, tem muita gente que, por exemplo, vai ali no vídeo. Tem um vídeo que eu fiz do Marcos Mion. Que as pessoas vão nesse vídeo e falam assim, cara, eu nunca tinha visto o Marcos Mion por esse lado. Entende?
Então, quando eu falo de pessoas assim, como o Marcos Mion, eu tenho essa responsabilidade jornalística, sabe? Acho que todo mundo que já estudou jornalismo lembra do caso da escola base. Sim. Assim, ó, isso me marcou de um jeito, sabe? A Aham. professora Palumbo, né, trabalhou isso com a gente. Me marcou de um jeito que eu falei assim, cara, que poder a gente tem na mão, né? Porque a gente tem um poder de narrativa, né? E quando as pessoas veem, cara, ele é um jornalista, entende? Então, Aham. as pessoas vão tratar como verdade primeiro, depois, né? Se eu fizer bem construído, né, a narração. Então, é uma responsabilidade grande, assim, sabe? Então, eu falo de pessoas que eu gosto, falo de pessoas que eu admiro, mas ao mesmo tempo entendo que todas as pessoas têm erros e acertos, e eu, como jornalista, não posso suprimir isso, sabe? Então, existem. Quando eu vou contar essas histórias, eu tento deixar muito claro, assim, sabe? Sim. Onde que a pessoa errou, por que ela errou, sabe? Qual que foi o contexto, entende? Tento deixar o mais justo possível, assim, quando eu vou contar uma história. Entendi, não. Isso é muito bom, sabe? Aproveitou bem a tua formação e realmente essa tua conduta ética é muito importante, né? Acho que muito legal. Olha, modéstia à parte, eu previ que o Aprofundo seria um ótimo produto que você faria sucesso, né? É verdade. Foi a primeira pessoa. Oi? Foi a primeira pessoa. Sério? Claro que eu apresentei isso e que me falou que ia dar certo, foi a primeira pessoa. E a segunda fui eu, depois que você falou. Aí, quando você falou, eu comecei a acreditar, entendeu? Eu acho que todos os teus professores viram isso, tá? Eu acho que não era preciso ser muito esperto para perceber o teu talento e o potencial que tinha, mas fico muito feliz de ter sido a primeira. Foi. Mas eu tenho novas previsões. Só que antes de falar sobre elas, eu gostaria de saber das tuas, assim, o que você pensa sobre o futuro do Aprofundo? Bom, está sendo construído, tá? Tem duas coisas principais. A primeira é que em 2023 eu ganhei o Prêmio Catarinense de Cinema aqui em Santa Catarina, e pela primeira vez a gente ganhou o prêmio máximo para fazer um longa-metragem. Olha que A gente legal. ganhou R$2 milhões para fazer um filme. Ah, Então foi um roteiro que eu escrevi, uma comédia romântica, chama O Famigerado Relacionamento à Distância. É um filme, um longa-metragem road trip, bem sessão da tarde, que conta a história do Miguel, que mora aqui em Lages, e da Roberta, que morava aqui em Lages, mas ela passa para fazer faculdade na UFSC, e ele não passa. Então aham. tem um relacionamento à distância. E nessas indas e vindas, um dia ele decide terminar, mas ele é um cara muito cagão, um cara que não toma atitude pra nada, sabe? E ele quer Aham. terminar com ela por WhatsApp. Só que os dois melhores amigos dele, a Nick e o Júnior, falam assim: não, cara, você vai ter que terminar com ela cara a cara. Vai ter que ir lá. E aí eles falam: então vamos hoje, vamos agora pra lá. E aí eles fazem uma viagem lá até Floripa pra o Miguel ir terminar com a Roberta. Só que nisso acontece muita coisa, entendeu? Então é um filme bem divertido, gostosinho, assim, sabe? Pra assistir num domingo de tarde. Bem legal. Já tá gravado, tá? Ah, já tá gravado. Já tá gravado. A gente gravou bastante aqui em Lages, também gravou lá em Floripa. Foi bem legal, assim, sabe? Foi uma experiência incrível. A gente tá em fase final dele agora de edição. Previsão de lançamento para junho de 2026. Então, e esse é um filme, cara, que eu tô indo atrás de distribuidora para cinema, tô indo atrás de colocar ele no streaming, sabe? Porque ele ficou um filme realmente muito bem feito, com cara de filme de grande orçamento, mas também ele tem um tema que é muito comercial, entende? Sabe? Aham. Ele é uma comédia romântica de classificação livre, sabe? Então, ele tem um apelo comercial muito grande, sabe? Então, eu imagino o Aprofundo Ideias sendo uma produtora, sabe? Com uma assinatura, em vez de um canal no YouTube, né? Uhum. Aprender com os erros que me indignam, né, do passado. Aham. Então, esse é um grande passo, tá? Que a gente vai ter um primeiro filme, né, do Aprofundo em ano que vem. Pô, E muito bom. a segunda coisa, estão todos convidados, vamos fazer uma estreia meio privada aqui em Lages, estão convidados os dois, tá? Obrigado. E a segunda coisa, que eu acho que é a mais... Isso eu não falei em lugar nenhum, tá? Olha, Exclusivo.
Exclusivo, coisa... Exclusivo do podcast, tá? Seguinte. Eu, antes de criar o canal, sempre tive a vontade de ser professor, sabe? Então, agora em fevereiro, mais ou menos, janeiro, fevereiro, eu vou lançar uma plataforma de educação voltada a ensinar pessoas como fazer criação de conteúdo, muito voltada para a criação de conteúdo que eu faço e também com as diretrizes do jornalismo, assim, sabe? Então vai ser uma criação de conteúdo, um curso desde da pessoa descobrir a sua essência até ela entender como funciona para criar um canal no YouTube, fazer conteúdo no Instagram, como fazer isso dar certo, como criar roteiro, como editar, tudo até o final, até como conseguir patrocínio, entende? Que legal. Então, a gente vai criar uma comunidade de pessoas, e é um dos projetos que eu estou mais empolgado, assim, sabe? É uma coisa que é uma coisa que eu sempre quis fazer, sabe? Dar aula e criar um curso legal. Já tem matriculado. Assim, agora eu quero ter o privilégio de ser seu aluno. Agora serei seu aluno. Perfeito, perfeito. Vou separar duas vagas para vocês, pode deixar. Tá bom? Se chamará Aprofundo Creators e vai ser lançado ali em janeiro, fevereiro, mais ou menos, sabe? Então, vai ter mentoria, vai ter muita coisa legal, assim, sabe? Eu acredito muito em educação, sabe? Eu acho que é a parada que mudou minha vida, assim, e eu gosto muito de educar também, e é uma coisa que eu sempre quero fazer. Inclusive, acho que ser professor em universidade é uma coisa que eu ainda vou fazer na minha vida, sabe? Tenho certeza. Não sei se em universidade, não sei se em faculdade, sei lá, sabe? Mas quero ser professor também, sabe? Então é uma coisa que está nos planos. Então isso vai ser em fevereiro. Será uma honra e será muito bom poder te chamar de colega. Seremos colegas, nós três, com certeza. Show, show. Esses são os planos. E crescimento do canal. Tem outros temas que eu gosto de falar também, que eu acho que ano que vem eu vou fazer alguns outros canais que tenham a mesma narrativa, né? O mesmo core ali do Aprofundo, mas falem de outras coisas. Como, por exemplo, eu gosto muito de videogame. Gosto Sim. muito, muito, muito. E eu entendo que no meu canal eu não falo porque é um outro público, sabe? Então pode ser que tenha um Aprofundo Games por aí. Tem o meu canal, o meu podcast, Aprofundamos, também, que eu pego pessoas que seriam temas do canal, né? Eu fiz agora com a Mari Moon, que foi uma apresentadora muito influente ali da MTV. Da MTV. E eu fiz com o Cauê Moura também, que a gente troca uma ideia 1 hora, como a gente tá fazendo aqui, só que aí eu pego esse vídeo e eu transformo tudo isso num documentário, como se ele estivesse contando as coisas, assim, sabe? Então, isso vai rolar no fim do ano também. E todo fim do ano também tem um especial de 1 hora e pouco, e esse eu não posso contar o que vai ser. Não, mas vai ser legal, vai ser um baita documentário que a gente tá produzindo. Que legal. Ótimos planos, hein? Ótimos planos. Obrigado, gente. Lucas, para finalizar, né, é um prazer tê-lo aqui conosco, mas a gente precisa finalizar aqui essa entrevista contigo, né? Então, uma última pergunta. Qual seria o conselho que você daria para um criador de conteúdo que está começando, que tem vontade de ser criador de conteúdo e que busca construir um trabalho que seja autêntico e sustentável? O conselho master, tem muitos conselhos, mas eu acho que o conselho master de todos, assim, a gente não tem, a gente acabou com a era da distância, entende? Então, hoje em dia, tem muita gente que é seu fã, só ainda não te descobriu, entende? E hoje existe espaço para todo mundo. Não importa o que você vai fazer, sabe? Então, eu acho que tem muitas coisas que travam as pessoas, como medo, como vergonha, às vezes não tenho dinheiro também, não tenho equipamento, não tenho tempo, sabe? Mas isso são todas coisas que podem ser passadas por cima, né, de algum jeito. Umas mais difíceis, outras não. Mas eu acho que a era da distância, de você encontrar sua audiência te encontrar, isso não existe mais, sabe? Então, se você for pensar em tudo que a gente está fazendo hoje e a gente se transportar para os anos 90, até no começo dos anos 2000, cara, impossível, entendeu?
que era um programa de entrevista nos anos 2000? Jô Soares, Maria Gabriela, e é isso. Ou seja, olha o tamanho do passo que você tinha que dar para você ter um programa de entrevista, entende? Sim. Para fazer documentário, como eu tô fazendo, sabe? Cara, eu nem teria essa ideia de internet e tal, que eu poderia fazer. Então eu acho que o melhor conselho é que hoje, se você quiser fazer algo, existe audiência para te consumir. É só você encontrar ela ou se fazer ser encontrado. Entende? Eu acho que esse é o maior conselho. Ótimo. Lucas, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui, né? Realmente, você já é professor, porque você já deu uma aula para todo mundo aqui. Sensacional, cara. Muitíssimo obrigado. Orgulho do curso de jornalismo. E obrigado. E esperamos contar com você mais vezes, porque tem várias outras perguntas que a gente queria fazer e não deu tempo. Pô, com certeza, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês, eu vou dar uma maratonada nos episódios anteriores, eu gosto muito de ouvir podcast, sempre estou ouvindo coisas, então parabéns mesmo, eu acho que tudo que eu fiz até hoje foi uma soma de todas as pessoas que eu aprendi, sabe? Então isso é muito mérito também, com certeza, totalmente dos meus professores, entende? Todos eles da Uniplac, dos meus colegas também, aprendi muito com eles, sabe? Muito mesmo, assim. Então, acho que a educação é a forma mais consistente de você conseguir chegar nos seus objetivos, sabe? Eu não digo nem a educação, tipo assim, vou fazer uma faculdade, mas tipo assim, aprender com as pessoas, entendeu? Com os professores, com os seus colegas, com as pessoas das outras fases, sabe? Eu acho que isso é muito, muito legal, isso vai te deixando cada vez mais cheio, assim, sabe? Então, parabéns também pela iniciativa de vocês, de estarem fazendo podcast, muito legal mesmo. Perguntas muito boas, gostei demais, me senti muito bem. Obrigado mesmo. Que ótimo. Muito obrigado por sua presença, cada vez mais sucesso e que você cumpra aí com todos os seus objetivos e que o filme seja um sucesso onde for, seja no cinema, no streaming, enfim. E você, gostou do nosso papo? Se gostou, deixe sua curtida, aproveite para se inscrever no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio do InPodcast. E aproveita, se ainda não segue, ainda não conhece, visite o canal Aprofundo, vai aparecer o link aqui para vocês, tá ok? Um grande abraço a todos e até mais.